Paz e graça, povo de Deus, meu nome é Erasmo Carlos. Quero aqui deixar em breve palavras, uma palavra para minha meditação e uma palavra para sua meditação, que se encontra lá no livro de João, capítulo 15, versículo de 1 ao 8, a qual se refere sobre a videira e os seus ramos, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais frutos. Ainda, quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Bem, o título para minha mensagem nessa noite é a videira verdadeira, ou a verdadeira videira. O que eu quero deixar para nossa meditação? A Bíblia fala que existe uma verdadeira videira, e essa videira se chama Jesus Cristo. E eu quero deixar para nós o seguinte: eu coloquei alguns tópicos aqui que diz assim: Jesus não nos deixou órfãos. Erasmo, o que tem a ver a videira com Jesus não nos deixou órfãos? Quando nós estamos ligados a Jesus, que é essa videira, que tem poder de transformar, libertar e curar a vida do homem, nós não nos sentimos órfãos. Porque quando estamos ligados à videira, que se chama Jesus Cristo, e a Bíblia diz aqui no versículo 1, que diz que o Pai, que é o agricultor, ele cuida dessa videira. Então, da mesma forma que esse Pai, o nosso Deus agricultor, que é o meu Pai, que é o seu Pai, ele tem cuidado de nós. Então você não é órfão. E precisamos lidar, precisamos aprender que nós não somos órfãos. Que em meio a todos os problemas das nossas vidas, que em meio a toda a partida de alguém que nós perdemos, ou a perda de alguma coisa que nós queremos mais, existe uma videira que se chama Jesus, que nos comprou com alto preço e nos trouxe de volta à vida. E às vezes precisamos aprender e colocar na nossa mente que nós estamos ligados a uma videira que se chama Jesus. E precisamos aprender a lidar com a partida de um ente querido, da partida de alguém que nós amamos, com as decepções de pessoas que nos perseguem, de pessoas que só querem ver o nosso mal. Às vezes precisamos lidar com separações. Pô, Erasmo, mas o que tem a ver uma perda? O que tem a ver uma separação, um desligamento com a videira? Quando nós estamos ligados a Jesus, as perdas vão acontecer, a tristeza vai bater a nossa porta, o desânimo vai chegar. Mas o sangue de Jesus, essa videira verdadeira, vai renovar as nossas forças. E às vezes vai bater algumas saudades das pessoas que nós amamos, vai bater as saudades das pessoas que nos rejeitou, que se afastou de nós. Às vezes nós vamos chorar, às vezes o nosso coração vai se entristecer. Mas saiba que você tem um Pai que tem cuidado de você, que tem te ligado a Ele por meio de Jesus, que é essa videira. E talvez você está sem rumo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, não sei quando você vai ver este vídeo. Talvez a sua vida está sem direção. Talvez você está se sentindo órfão, se desligado de Jesus, que te liga ao Pai.
Porque quem pode nos levar ao Pai não tem ninguém a não ser Jesus Cristo, que é essa videira verdadeira. Então precisamos lidar com a partida de um filho, com a partida de um esposo, com a partida de um amigo, com a partida de um pastor. Precisamos lidar com a depressão, precisamos lidar com os caos que nós estamos vivendo. E às vezes, no meio dessa pandemia que nós passamos, nós se sentimos órfãos e esquecemos que nós estamos ligados numa videira verdadeira. E você tem um Pai que tem cuidado de você em todos os momentos da sua vida. E ele se chama Jesus. E ele tem poder de mudar a nossa vida. E eu coloquei um tópico aqui embaixo também que diz: o cristão e a videira verdadeira. Quando pegamos aqui esse texto de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8, eu quero aqui ler alguns versículos e compartilhar algumas coisas que Deus ministrou comigo, que diz assim, vou lá no início de novo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Nós já entendemos que nós somos ligados a Jesus, que Ele é a verdadeira videira, e o nosso Pai é o agricultor. O nosso Deus é o agricultor. Mas aqui no versículo 2 diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Como eu falei, o cristão e a videira verdadeira, existe a videira falsa. Existe a videira falsa ligada a Jesus, porque o versículo 2 diz aqui o seguinte: a videira que não produz fruto, que está ligado a Jesus, o próprio Deus vai cortar e lançar fora. Mas a videira que produz fruto, que é a videira verdadeira, que está ligado a Jesus, ele vai podar. E às vezes Deus nos poda de uma forma tão sutil, que às vezes dói, nos machuca, nos fere. Às vezes queremos largar a Deus, às vezes queremos nos afastar da presença de Deus, por causa dessas podagens. Mas precisamos entender que o cuidado de Deus conosco, o cuidado de Deus com você, que essa videira é Jesus, e você ligado a Jesus, você é uma videira. Então, como eu disse aqui, existe essa videira falsa, que é ligada a Jesus, que está escrito aqui, mas eu louvo a Deus, porque mesmo a videira que está ligado nele, ele, o nosso Deus, ele mesmo retirará. Então nós, eu, você, não precisamos ferir as pessoas que nos feriram. Não precisamos deixar de amar as pessoas que nos machucaram. Porque quando nós somos ligados a essa videira que se chama Jesus Cristo, nós temos a doçura que Jesus tem. Porque Jesus confiou em mim, Jesus confiou em você. Então nós aprendemos aqui que o verdadeiro cristão, a verdadeira videira, que somos nós, que é Jesus Cristo, que por meio de Jesus nos ligou ao agricultor, que é o nosso Deus, nós precisamos permanecer firme. Mas não é para minha honra, não é para sua glória. Quando nos ligamos a essa videira verdadeira, a saudade pode até bater a nossa porta. Podemos até nos sentir órfãos e desamparados, porque essa pandemia nos ensinou que todos são iguais. Mas o que nós vivemos com Deus no meio dessa pandemia, fomos guardados, fomos protegidos. Deus colocou o seu sangue, o sangue do seu Filho sobre nós. Então nós precisamos ser essa verdadeira videira, que é produzir frutos, que é estar ligado a Jesus. E eu separei alguns outros tópicos aqui que diz o seguinte: primeiro, Jesus é o grande eu sou. Ele é o próprio Deus. A própria videira é o próprio agricultor. Eu e você não podemos fazer nada. A Bíblia fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é a própria videira,
e o próprio agricultor, que é ligado a um só. Você já parou para imaginar que coisa magnífica? Jesus não era um mero profeta ou homem iluminado. Não. Ele era o próprio Deus. Ele possuía uma vida própria, mas ele era Deus encarnado na terra. E essa videira que o livro de João aqui se refere, ele ainda habita entre nós, por meio do teu Espírito Santo, nos gerando em nós vidas, gerando em nós necessidade de buscá-los, de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ter essa experiência de ganhar almas. Porque o adianta estar ligado em Deus, do que adianta eu estar ligado nessa videira verdadeira, se eu não me preocupar com as vidas, se eu não me preocupar com as pessoas, se eu não me preocupar com a igreja, se eu não me preocupar com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus pais, com as pessoas que me perseguem. Porque a verdadeira videira, ela própria, que arranca aquilo que nos aflige, que arranca as pessoas que nos perseguem. A Bíblia fala aqui que a videira que não produzia, o ramo, na verdade, que não produzia, o próprio Deus, o próprio agricultor, o seu pai, afastava eles. Então nós precisamos colocar aqui, como eu disse nesse tópico, primeiro aqui, Jesus é o grande eu sou. Sem ele nada podemos fazer. Sem esse agricultor, sem essa videira, os ramos não pode produzir. Nós somos luz para este mundo. Em Cristo, o grande eu sou, temos uma vida eterna com ele. Nós somos ligados a ele, somos ligados a Jesus. E segundo aqui que eu coloquei, segundo tópico, ele é a videira verdadeira. Jesus é o grande eu sou. E não tem para ninguém. Não é um pastor, não é um padre, não sou eu, não é você. Podemos pregar várias coisas, mas o grande eu sou, a grande videira e o grande agricultor é o nosso Jesus, é o nosso Deus. E a única videira verdadeira é Jesus. Então nós precisamos estar ligados como ramos a essa videira. Jesus é representante de uma raça eleita. Ele é o cumprimento de tudo o que Deus intencionou para o ser humano e para o povo de Israel. Tudo se cumpriu por meio dessa videira que se chama Jesus. Tudo foi por meio dele. Nós precisamos entender isso, que ele é o princípio de tudo. Ele é o verbo, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Né? E precisamos entender todas essas coisas. A Bíblia fala que, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29, não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, quando estamos ligados em Jesus Cristo, quando estamos ligados a essa videira, não tem judeu, não tem negro, não tem branco, não tem raça, não existe outra coisa, homem e mulher, somos um só em Cristo Jesus. Cada um com a sua identidade, cada um com as suas características, mas cada um vai produzir um fruto com aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas o fruto do Espírito Santo, o fruto que muda a vida do homem, o fruto que transforma a vida do homem, o fruto que muda a vida do homem. E diz isso lá em Gálatas, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo. Sabe o que eu acho tão interessante? A Bíblia fala que o ramo é ligado a essa videira, mas a própria Bíblia afirma que nós não somos escravos, nós somos livres. Então nós precisamos produzir frutos, nós precisamos pregar o evangelho. Do que adianta estar ligado nessa videira? Do que adianta ser cuidado pelo agricultor, se nós não produzirmos nada? A própria Bíblia fala aqui que Deus iria nos arrancar, nos lançar fora, no lago do inferno, no fogo. E nós precisamos viver com fé.
Jesus veio salvar os judeus, Jesus veio salvar os brasileiros, Jesus veio salvar todos. Jesus veio para você, Jesus veio para mim, para minha família, para sua família. Jesus veio para todos nós. E nós precisamos aceitar essa salvação. Versículo 3 diz assim: quanto a vós, se estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos permanecer em Cristo. Ele fala conosco nesta noite: permanecei em mim, permanecei ligados nessa videira, permanecei ligados em Jesus Cristo. Talvez você parou a sua caminhada cristã porque se sentiu órfão, porque se sentiu abandonado pelo seu pastor, pelo seu pai, pelo seu amigo. Talvez porque você perdeu um ente querido e a saudade bate todos os dias na sua porta. E você achou: Deus me esqueceu, e se afastou dos caminhos do Senhor. Quero dizer para você: permaneça firme, permaneça ligado a Jesus. Volte para este caminho, volte com fé, volte com confiança. A videira verdadeira, o grande eu sou, está te aguardando, está com saudades de você. E diz mais ainda aqui, 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podemos fazer. Talvez você largou Jesus e falou: não vou tentar com a minha própria força. Mas eu quero te dizer nesta noite, com a sua força você pode até caminhar alguns metros, alguns quilômetros, caminhar um pouco. Mas quando você permanecer em Jesus, ficar firme com Jesus, voltar para Jesus, se você se afastou, ou se você ainda não conhece Jesus, o aceitá-lo, permanecer nele, ele vai permanecer em você. Então essa luta que você está vivendo, ele vai lutar por você, porque ele está em você. Você não vai precisar lutar mais com as suas forças. O 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Jesus não tem isso para você. O nosso Deus não quer arrancar a presença dele de você. Ele, pelo contrário, ele quer permanecer dentro de você. Então volte para Jesus. Deixe tudo que você está fazendo, entre dentro do seu quarto agora. Fale com Jesus, fale com o Espírito Santo que você tem vontade de voltar, vontade de sentir a paternidade de Deus e deixar de ser órfão, conhecer a verdadeira videira, entender que a videira verdadeira é Jesus. Nós se decepcionamos com o homem, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos ligados a homens, a pastores, a líderes, às pessoas. Não é errado, mas nós precisamos estar ligados e alicerçados a Jesus. Porque ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te abandonar. Então volte-se para Jesus, volte para este pai agricultor. Muitas vezes dói as coisas que acontecem conosco, mas nós precisamos voltar e aprender a produzir frutos, que através da sua dor você possa ganhar vidas para Jesus, possa trazer vidas para Jesus. E diz ainda aqui o 6, se alguém não permanecer, o 7 na verdade, se permanecerdes em mim. Você já parou para pensar quantas vezes Deus manda a gente permanecer firme? Só nesse texto. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando estamos ligados na videira, quando estamos ligados em Jesus, podemos pedir, porque ele é o nosso Pai. E ele vai conceder. A Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Você tem um Pai que te espera com saudades. Assim como aquele filho pródigo voltou, ele te espera com saudades.
E para dizer o último versículo, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu acho tão magnífico quando voltamos para Jesus. Se você ainda não voltou, volte. Porque Jesus te ama e te chama de filho, de discípulo. Ele está aqui dizendo: nisto é glorificado o meu Pai, em quem deis muito fruto. E sabe o que eu acho engraçado? Quando voltamos para Jesus, voltamos a sonhar, voltamos a querer o Espírito Santo e voltamos a produzir frutos de arrependimento. Então, nesta noite, volte-se para Cristo em fé. Ele é o próprio Deus, a própria videira. O grande Eu Sou te convida nesta noite. Ele é justo e justificador. Talvez essas lutas que te fizeram te afastar de Deus, talvez foram as pessoas ou você mesmo que fez você se afastar de Deus. Ele é justo e justificador. Ele luta a sua luta. Ele chora o seu choro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a videira verdadeira. E ele tem saudades de você. Ele quer ter um encontro com você. Volte-se para Cristo com fé. E você achará a vida plena. Você achará o perdão de Deus, a justificação de Deus sobre a sua família, sobre a sua herança. Amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua mente. E saiba que a videira verdadeira e o agricultor, que é o nosso Deus, o seu Pai, Ele te ama e tem cuidado de você. Um abraço, que Deus possa te abençoar. E eu te amo em Cristo Jesus. Amém.